Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 29/6/2025, estamos iniciando mais um culto. Domingo que vem, se o Senhor permitir, estando nós aqui, estaremos participando da ceia do Senhor. Será o primeiro domingo do mês. Então, se o Senhor te convidar, já fica preparado, aguardando. Já separa a sua taçazinha de suco de uva, seu pedacinho de pão. Domingo próximo, participamos da ceia, se o Senhor assim o permitir. Vamos orar. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor leve cativo nossos pensamentos e obediência a Ti, para que não venhamos a dispersar, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que nos dá dos altos céus, faz cair por terra toda interferência e toda tentativa de interferência das trevas e dos homens, de tentar impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. As trevas não podem prevalecer contra o Teu propósito e a Tua vontade. Sim, ó Deus, a Ti te damos a graça, a honra, o louvor devido. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar agora fazendo nosso momento de oração. Coloca a tua oração agora em pensamento que o Senhor contempla. O Senhor coloca, ó Deus, pedido de oração que está sendo formulado neste momento por essa que está assistindo, ouvindo. Colocar o pedido de oração que está aqui dentro dessa caixa, que ainda não foi respondido em Tua presença. Peço a Deus, opera, age, move, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. A mensagem que o Senhor me colocou no coração para trazer hoje é: ser forte, corajoso, corajosa e vá. Muitas das vezes o Senhor convida a gente para ser forte, corajoso, para a gente poder, talvez, aquietar, aguardar, esperar. Muitas das vezes o Senhor nos convida a ter fé e aguardar. Mas na maioria das vezes, quando o Senhor convida a gente a ser forte e corajoso, Ele está sempre convidando você para ir. E vá. Assim aconteceu com todos os servos do Senhor que são chamados para uma missão, para um propósito. Então, quando você tem um propósito do Senhor, você tem essa especificação que o Senhor te convida para ir. Você talvez não sabe para onde, ou sabe, mas é um convite que o Senhor faz, um chamado. Acontece que quando você passa para olhar no sentido geral, independente cristão, a vida em si, ela é sem nexo. A vida em si, ela, ao mesmo tempo, ela é simples e ela é sem sentido. Porque a vida aqui é uma luta. De repente, uma pessoa mora num palácio, nunca precisou de trabalhar, ele tem as lutas dele, mesmo estando abastado.
Um outro a vida inteira mora debaixo de uma ponte e tem a vida diária dele, a luta diária. A pessoa não pede para nascer, é colocada nesse mundo, num país totalmente sem nenhum recurso, num país totalmente sem nenhum tipo de infraestrutura, perigo total, miséria total, enquanto que outro é colocado num país de primeiro mundo. Tem alguns países que não sabem nem o que é internet, outros a internet tem um preço, outra a internet é de graça, em todo o país uma cobertura gratuita. A pessoa tem melhor equipamento, tem tudo de melhor, enquanto que o outro talvez a vida inteira só conheceu e só vai conhecer enxada, facão. De repente, todos aqui trava uma luta diária. Não importa se tem muita grana, se tem muito dinheiro, se não tem, todos nós travamos uma luta, uma batalha todos os dias. E ao travar essa batalha, parece que é algo estranho, porque altos e baixos, tempos bons, tempos ruins, mas para o cristão, e quando eu digo cristão, eu creio que todo cristão tem um chamado. E o chamado do Senhor para o cristão é vá. Então eu creio que para o cristão há algo diferente. Vi uma pregação uma vez, onde que eles comparam a caminhada cristã como uma montanha. Todo mundo tem na vida os seus altos e baixos. E para o cristão, o momento alto, o momento elevado, e sempre acompanhado por um vale, uma descida. Por que isso? Se você ficar só no topo, como no caso de Golias, Davi derrubou. E um ditado diz que quanto maior o tombo, é maior. Então a arrogância, a prepotência colocaria a pessoa no altivez. Aí o Senhor permite que a pessoa desça até um vale. Situações de aperto, de sufoco, seja financeiro, seja de saúde, seja no relacionamento, algo que faz a pessoa sentir lá embaixo. E a pessoa passa a refletir. Busca o Senhor, reflete. A pessoa se torna mais humilde. Então tem esse equilíbrio na vida do cristão. Aí o cristão é como se fosse esse gráfico. Está subindo, de repente ele dá uma descida. Aí de repente acontece uma situação, ele sobe de novo, depois ele desce de novo. Depois dá uma subida, depois desce. Sobe, desce de novo. A vida é esse, sobe e desce. Esse constante desceu, subiu de novo. Mas a pessoa não percebe por esse gráfico que a primeira vez que a pessoa subiu e ao descer, ao subir novamente, esse topo é maior do que esse. Esse é maior do que esse é maior do que esse. E assim sucessivamente. Porque a nossa vida com o Senhor é um constante crescer. Mesmo que as circunstâncias o Senhor permita vir para que a gente caia numa situação de relevo, lá embaixo, para refletir, para ser humilde, o Senhor coloca você no topo novamente. Aí na hora que você percebe o seu início do cristianismo e você vê mais aqui em cima, você está no alto. Não digo financeiramente, eu digo na caminhada com o Senhor, na maturidade, na espiritualidade, no crescimento. Ao olhar para trás, você olha e fala assim, gente, quão diferente eu estou. Pode acontecer de você ser também bem sucedido financeiramente? Pode. Mas aqui o que tem em jogo nessa escalada aqui é a nossa intimidade com o Senhor. Você começa aceitando o Senhor como Senhor e Salvador e começa uma escalada de conhecer o Senhor, de caminhar com o Senhor. E essa escalada só vai aumentando. Nós temos muitas pessoas, muitas denominações que apresentam o Evangelho fácil para todo mundo. Vira para as pessoas e fala, só vem para Jesus que você vai ter carros, casa, emprego, empresas, casamento, família. E promete para a pessoa só as melhores coisas. Mas Jesus mesmo disse, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Não quer dizer que você vai ficar na aflição lá no vale. Você vai passar pela aflição e vai subir. Vai passar e vai subir. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, para nós cristãos, nós temos uma diretriz. Não podemos nos comparar com um ímpio, que essa vida é uma vida constante, sobe e desce, meio sem sentido a vida. A nossa ela tem que ter sentido. Ela tem que valer a pena. Por quê? Porque ela é muito mais do que os bens materiais. É um relacionamento íntimo com o Senhor. Para o nosso cristão, o Senhor convida. Vá. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. O Senhor, na palavra, diz que Ele não permite que venha para nós algo, um sofrimento, uma tribulação, uma prova que a gente não possa suportar, para que o nosso espírito não define. Antes vem o que? O livramento, o escape. Então, sempre na hora que a coisa está difícil, o Senhor manda. Há momento da vontade de chutar o balde, jogar fora a toalha, desistir, porque as coisas são difíceis. Mas quando você olha na ótica do Senhor, Ele está te convidando para você ir e não desistir. Vá. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha aqui o que o Senhor falou aqui para Josué, no livro de Josué, capítulo 1. No momento cruciante que Josué iria substituir a liderança de Moisés, algo muito difícil. Olha o que o Senhor disse para ele. Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pesares a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso e corajosa, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, muito corajosa, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso e corajosa? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. E vá. Ser forte, corajoso, corajosa e vá, porque o Senhor é contigo. Mas não deixe de meditar nessa palavra. Não deixe de pôr essa palavra em prática. Quando você estiver caminhando, sempre esteja pensando o que Jesus faria agora. Qual seria a atitude? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda.
serás bem-sucedido assim fazendo. O Senhor convida a ir, mas Ele diz que irá contigo. Ser forte e corajoso. Ele convidou porque ele iria atravessar o Jordão. Ele estava do lado de cá do Jordão. O Senhor falou, vá para outra banda, vá para o outro lado. Eu serei contigo. E assim é a nossa vida. O Senhor está nos convidando, vá. Independente dos obstáculos, independente das dificuldades, Ele quer que você continue indo. Por quê? Porque Ele é contigo. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das tribulações, Ele não deixará que venha para você algo que você não suporte. Ele está zelando, cuidando de você. Você não está só nessa jornada. Você não pode se comparar ao ímpio. Porque você tem um Senhor, a intimidade com o Senhor contigo. E você não está indo para qualquer lugar, Ele está mandando você ir. Não está aqui em jogo aqui se você tem casa ou não tem casa, se você tem carro ou não tem carro, se você tem uma poupança, se você tem dinheiro, se você tem um salário, se você tem uma aposentadoria. Daniel foi colocado no palácio. Jeremias foi deixado lá em Jerusalém destruído. Ezequiel foi colocado junto do rio. Todos na mesma época. O importante é que não é que um está numa situação melhor do que o outro, que cada um deles estava cumprindo o chamado do Senhor. Não estou convidando você a viver uma vida de pobreza, uma vida de riqueza, a viver abnegando, ter casa, ter carro. Não. Estou convidando você a seguir as diretrizes que o Senhor tem para você. Daniel era no palácio. Jeremias era ali em Jerusalém. Ezequiel era beirando um rio ali com o povo. Onde que o Senhor quer que você vá, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor é contigo. Ele falou, eu serei contigo, você será bem-sucedido. Tão somente ser forte, corajoso e corajosa e vá. O Senhor repreendeu os discípulos, não só porque os discípulos duvidou que iria chegar do outro lado, como também questionou o Senhor Jesus, as intenções do coração dele. Olha para vocês verem aqui, em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Olha o que aconteceu. Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudeça. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para vocês verem a presunção desses discípulos. Falar com o Senhor não te importa. Mas nós somos assim. Quantas e quantas vezes que você, no momento que você está no vale, você faz essa pergunta para o Senhor, Senhor, você não está vendo, você não está importando com a minha situação? Não que você está no topo, não. Glória a Deus, aleluia.
Mas na hora que você passa pela prova, quantas vezes a sensação de que Deus te abandonou? Por quê? O próprio Jesus experimentou essa sensação ali na cruz, quando falou: Senhor, por que me abandonaste? Nós também temos essa sensação. Por quê? O Senhor não importa com essa situação, nós estamos perecendo. Mas o engraçado é que quando eles saíram de uma margem para outra margem, outros barcos seguiram. Assim que a tempestade começou a vir, eles pularam fora. Mas a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eram homens experimentados, experientes. Quando a tempestade começou, ele estava tranquilo. Os outros retornaram. Mas a tempestade aumentou. A palavra diz que não virá para você tribulação e que você não pode suportar. Aqueles experientes pescadores suportariam tempestades maiores. Mas sabe por que essa tempestade veio além do que eles esperavam? Porque eles estavam confiando no braço forte deles. Eles estavam confiando na experiência deles. Não devemos confiar em carros, cavaleiros, não devemos confiar no braço forte nosso. Nós devemos depositar nossa confiança em quem é, em Jesus. Por isso que Jesus falou assim: vocês estão muito tímidos. Onde está a sua fé? Enquanto a experiência deles falavam que eles podiam, como pescador, vencer aquela tempestade, ok. Mas na hora que a tempestade foi além, eles perderam a fé. Estava ali no barco Jesus. E Jesus falou para eles, na hora que entrou no barco: passemos para outra margem. Se Jesus falou que passemos para outra margem, porque Jesus tinha uma missão a cumprir na outra margem, Jesus ia comparecer na outra margem. E não apenas ele, mas também os discípulos, que Jesus não ia deixar ninguém para trás. Tu importas que nós venhamos a perecer. É para eles terem a convicção, independente do tamanho da tribulação, independente do tamanho daquela tempestade, que nada ia acontecer com eles, porque Jesus estava no barco. Os outros lá que voltaram, tudo bem. O mundão, tudo bem. Pessoas que não têm intimidade com o Senhor, tudo bem. Mas nós, que temos intimidade com o Senhor, abandonar, pular fora, porque te importas, o Senhor importa contigo sim. A falta de fé deles, exatamente aí. É porque enquanto eles estavam depositando a confiança no próprio braço forte, na própria experiência como pescador, mas quando a coisa saiu fora do controle deles, o desespero tomou conta. Mas o Senhor tinha dado uma diretriz: vamos para outra margem. Da mesma forma que falou com Josué: ser forte e corajoso, atravessa do outro lado, eu serei contigo. Vocês vencerão aqueles povos todos. Não foi só atravessar o Jordão, tinha uma luta muito grande para ser travada do outro lado. E Josué simplesmente creu e foi. Os discípulos aqui, na primeira dificuldade, na primeira tempestade, já começaram a titubear. O Senhor convida a gente a confiar nele. Ser forte, corajoso, corajosa e vá. Paulo também foi assim. Paulo, ao se converter, ele tinha uma carreira muito grande, uma bagagem muito grande. Ele já era um homem feito, já tinha vivido muito. Ele era um cara letrado. Ele estratégia de guerra, ele é estrategista. Ele era uma pessoa muito... Não se sabe se ele era viúvo ou se era solteiro. De repente, ao aceitar o Senhor como Senhor Salvador, foi como se ele nascesse de novo. Voltou a estaca zero. Ele fala que toda a experiência dele ele considerava como estrume a serviço do Senhor. O que aconteceu? Paulo, juntamente com Barnabé, com um grupo de pessoas, ele tem um chamado missionário para os gentios. Ele e Barnabé colocam a mão sobre ele, põem a mão sobre Paulo, e sai Paulo e Barnabé para fazer missão.
Paulo chega a ter uma estrutura tão boa que de repente Paulo vai visitar os discípulos que conheceram Jesus, os apóstolos que caminharam com Jesus, e ele falou: eu não me sinto nem um pouquinho inferior a eles. A caminhada de Paulo no Evangelho, ele estava se comparando a Pedro, a João, aos outros apóstolos. E ele começou a se sentir tão forte que chegou no momento que ele se separou de Barnabé, que instruiu ele no caminho. Mas na primeira ida, Paulo teve uma missão com Barnabé, a primeira viagem missionária. Voltaram. Aí foram para a segunda viagem missionária. O que isso significa? Paulo já estava tendo uma estrutura boa, já estava firmando, ele já estava conhecido no meio, ele já estava entendendo a caminhada cristã. Aí Paulo vai para uma terceira viagem missionária. Quando chega nessa terceira viagem missionária, ele está com uma vida confortável, entre aspas, porque ele apanhava, ele sofria, mas ele estava conhecendo a estrutura. Ele estava ali na Síria, ele estava ali no Atenas, ele estava ali em Jerusalém, estava na Jordânia, estava por ali naquelas regiões todas de Samaria, em Corintos, estava naquele local todo. De repente o Senhor convida ele a sair dessa zona de conforto e vá para o outro lado da margem. Só que Paulo não sabia que margem é essa. Ele conhecia ali o Oriente Médio. Olha quando começa isso. Está aqui em Atos, capítulo 20. Depois que o Paulo, o experimentado Paulo, com uma vida de uma formação acadêmica, uma formação estruturada muito grande, retorna como criança, começa a caminhar, aprender a caminhar no Evangelho. Depois que ele ganha fama, que tem uma estrutura, o Senhor convida ele para ir para o outro lado. Atravessar para o outro lado. Olha quando começa isso. Atos capítulo 20, versículo 36 ao 38. No final da terceira viagem missionária, que todos já conheciam Paulo, Paulo diz no 20, versículo 36, tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam até o navio. Paulo foi revelado que aquela seria a última viagem dele naquela região. Ele iria atravessar uma outra margem. Josué foi convidado, ser forte e corajoso, atravessa o Jordão. Ele sabia que ia para o outro lado, ele sabia que ia para a terra prometida, ele sabia que ele iria conquistar cidades, guerrear, mas Paulo não. Paulo só sabia que não ia voltar mais para aquela zona de conforto. Não veria mais o rosto daqueles grande equipe que ele formou. Começou aqui uma travessia para Paulo ser forte, corajoso, corajosa e vá. Mas há um momento em que Paulo descobre qual que é essa outra margem. Não antes de descobrir qual que é essa outra margem, ele descobre que a travessia não iria ser fácil. Paulo chegou a ser preso, solto, apanhava, mas como ele era cidadão romano e judeu ao mesmo tempo, ele usava dessa dupla cidadania para ele poder se safar. Mas dessa vez não, dessa vez revelaram para ele algo tremendo e terrível. Capítulo 21, versículo 7 ao 15, diz o seguinte: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Esse tinha 4 filhas
donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágape, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Quando ouvimos essa palavra, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não os persuadimos, confirmamos-nos, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Olha para você ver, Paulo foi revelado que dessa vez ele ia para Jerusalém, ele ia ser preso. As outras prisões, ele conseguiu sair. Nos açoites ele conseguiu sair, mas dessa aqui não. Dessa ele ia para Jerusalém para ser preso. Os judeus entregaram ele para os gentios. Muitas pessoas, na hora que a coisa começa a apertar, Senhor, não importa conosco. Paulo falou: não, eu estou pronto não apenas para ser preso, mas até apenas para morrer. Ele sabia que ia ser uma travessia difícil, não sabia até então para onde. O Senhor tirou ele daquela zona de conforto entre aspas, eu falo conforto, é uma região que ele conhece, mas Paulo sofreu demais ali, e mandou ele para uma outra situação, e disse que em Jerusalém estava esperando para ele prisão e açoites. Mas aí há um momento que ele é revelado para onde que ele tinha que ir. Qual que é essa outra margem? Está aqui, Atos capítulo 23. Ele estava preso, como falaram que ele tinha sido preso. Aí no Atos 23 diz o seguinte, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, ser forte e corajoso, corajosa, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importas que também o faças em Roma. Não só em Jerusalém, mas toda aquela região do Oriente Médio, ele estava pregando. Jesus falou para ele: da mesma forma que você tem o testemunho aqui, importa que você dê lá em Roma. Uma viagem longa, outra região, na civilização, outra situação. Aí Paulo entendeu. A outra margem que ele tinha que atravessar é o quê? É chegar até Roma. O que Paulo faz? Clama aqui para o governador, ele apela para o César. O governador é obrigado a mandar ele até Roma para ser julgado no tribunal de César. Não tinha nada que justificasse. Tanto é que o próprio Paulo procura o rei e a rainha para ajudar a redigir uma carta, porque não poderia mandar um preso sem colocar o motivo da prisão. E não tinha nada que acusasse contra Paulo. Mas como ele apelou para César, ele foi para César. Ele entendeu que a outra margem era lá. O que ele fez? Ele deu uma mãozinha. Ele falou: olha, eu quero ir para César. Por quê? Porque o Senhor falou para ele que ele tinha que ir até Roma. Ele não fez igual o Jonas. Quando o Senhor falou para Jonas: Jonas vai para Nínive, Jonas foi para Tarsis. Olha para você ver. Ser forte e corajoso. E ele também atravessou também dificuldades, como os discípulos. Só que no momento dos discípulos ficaram com medo. Medo de morrer. Paulo não. Olha em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Também teve tribulação. Atos capítulo 27, versículo 21 a 26, diz o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade,
era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, ser forte, corajoso, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos estás contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. A tempestade estava tão forte que o navio naufragou e eles pararam numa ilha. Enquanto que os discípulos de Jesus estavam num barco e veio uma tempestade pôs medo nele, a tempestade de Paulo aqui era 1000 vezes maior. É uma tempestade que derrubou um navio. Aquela tempestade que os discípulos estavam sofrendo com Jesus no barco, não chega aos pés da tempestade que Paulo sofreu. Mas ao contrário dos discípulos que ficaram com medo, Senhor, importa-te que pereçamos, Paulo não encorajou os outros, que nem servo de Deus não era. Olha, gente, essa noite o Senhor falou que ia poupar minha vida, e eu confio no Senhor que vai ser do jeito que Ele falou. Ele precisa, Ele quer, Ele conta comigo lá em Roma. Mas Ele é tão gracioso que Ele vai poupar só a minha vida, não vai poupar a vida de todos vocês. E quando Jonas estava fugindo para Tarsis, colocou em perigo a vida de todos que estavam no navio, Paulo, atravessando na obediência do Senhor, poupou a vida de todos aqueles soldados, de todos aqueles tripulantes, de todos aqueles prisioneiros. Assim é conosco. Se você vai na obediência do Senhor, os seus é guardado, é protegido. Uma diferença muito grande. Pessoas da tua parentela, pessoas vizinhos seu, pessoas do seu bairro, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua igreja, são poupadas e são abençoadas por causa da sua vida. Porque você faz diferença. Porque você é forte, corajoso, corajosa e vai. E pelo fato de você ir na direção do Senhor para atravessar para outra margem, os outros são abençoados. Porque você não está procurando riqueza, você não está procurando fama, você está procurando obedecer ao Senhor. Não somente a tempestade, mas também os acidentes, os incidentes. Quantas pessoas que, como o próprio Jonas, murmurou e achou ruim porque aquela árvore frondosa foi cortada. Pessoas, qualquer coisinha que sai da vida deles. Ah, não tem café hoje. Ah, não tem almoço. Ah, perdi meu carro. Ah, ou coisas mais graves, eu perdi meu casamento, eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego. Não importa qual foi o acidente, incidente, leva a pessoa a desistir, jogar a toalha, chutar o balde. Paulo não. Paulo continuava, independente da tempestade, e até os acidentes e incidentes. Olha no capítulo 28, do versículo 1 ao 6. Olha o que sucede. Capítulo 28, Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, quer dizer, os moradores do local, trataram-nos com singular humanidade, trataram eles bem. Por quê? Porque, acendendo uma fogueira, acolheram-se-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhes a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente
esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, dizendo ser ele um Deus. Eu e minha esposa deparamos com muitas pessoas que ficaram de uma forma, de certa forma, acomodada na expectativa de ver a gente perecer. Em todos os sentidos. Teve uma feita com uma pessoa, teve o capricho de ir até no estabelecimento da Jandira e falar com ela coisas e coisas que, segundo ela, disse que Deus falou para ela. Que a Jandira não merecia isso, isso e aquilo. Assim de graça. Pessoa que não tinha nada a ver com a Jandira. Você já percebeu que as pessoas, então muitas vezes pessoas que têm posse, pessoas que têm condições, mas eles têm inveja da sua intimidade com Deus, eles têm inveja do que você tem, que é o mais precioso, que é você em comunhão com Deus. Inveja o que você tem. Talvez você tenha uma posse financeira, ele te inveja sua posse financeira, inveja sua casa, sua família, mas inveja até mesmo do que você não tem. E por essa inveja, fica naquela expectativa de ver você se frustrando. Quantas e quantas vezes hoje em dia experimentamos pessoas assim, torcendo para que o mal viesse sobre nós. Assim ficaram esses homens, esperando Paulo morrer. Mas Paulo tinha que comparecer até César. Ele tinha que pregar lá em Roma. Não é nenhum acidente, nenhum incidente que vai impedir a trajetória do Senhor na sua vida, se você está na direção do Senhor. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. E vá. Nada pode impedir o propósito do Senhor na sua vida. E olha o que aconteceu aqui. Simplesmente, ele chega do outro lado. Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha, presta atenção aqui num português bem claro. Ele alugou uma casa por 2 anos lá em Roma. Todas as pessoas que queriam ver Paulo tinham que ir até ele. Aqui, ó. Onde recebia todos os que o procuravam, porque Paulo não podia sair. Seria como se fosse uma prisão domiciliar. Ele ficou preso numa casa confortável mesmo, mas ficou ali por 2 anos, pregando o evangelho a todos que o procuravam. Quando ele chegou, ele procurou os judeus daquele lugar ali e falou: olha, lá eles me acusaram, sem motivo nenhum. Os judeus falaram assim: olha, não recebemos notícia nenhuma. Da nossa parte, você pode ficar no nosso meio tranquilo, que não tem nenhuma condenação. Mas como ele foi como um condenado pelos gentios, houve uma comitiva romana levando ele ia ser julgado, alguma coisa aconteceria. Mas uma prisão relaxada, uma prisão domiciliar. Aí você vira e fala o seguinte assim: então quer dizer que Paulo atravessou tudo bem com ele? Não. Põe uma coisa na sua consciência. A nossa vida é uma luta constante. Jesus mesmo falou que até João, o evangelho era alcançado de uma maneira, de João para cá, eles só alcançaram com esforço. Com esforço. Ele falou o seguinte assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, separação e luta entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre vizinhos e vizinhos.
Porque é entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Mas até entre aqueles que servem a Deus, eu vou encontrar os invejosos, que vão invejar seu relacionamento com Deus. E vão ficar de cadeira esperando você. Paulo não ficou numa situação confortável. Nesse período aqui, dizem que o único dos apóstolos que morreu de velhice, tranquilo, foi João, bem depois da situação da ilha de Pátmos. Mas aqui, Paulo, ele teve uma morte terrível. Dizem os historiadores que Nero queria construir, o imperador Nero queria construir uma nova Roma, uma Roma moderna. Mas impedia, aquela cidade velha impedia. Qual era a ideia que ele tinha? Eu ponho fogo na cidade velha e depois construo uma cidade nova. Só que quando ele pôs fogo em Roma, não tem provas que ele que pôs a fogo em Roma, o plano deu errado. Aí para ele não ser condenado e não cair sobre ele, ele soltou pelos bastidores uma notícia de quem é que tinha posto fogo em Roma, eram os cristãos. Toda acusação do fogo de Roma caiu sobre os cristãos. Aí houve uma perseguição generalizada contra os cristãos. Entre eles foi morto Pedro, que estava em Roma. Diz que ele foi preso, morto de cabeça para baixo. Foi morto Paulo. Ah, mas que morte terrível para nós que vemos a morte como um fim. Para Deus, a morte não é o fim. Para Deus, a morte era atravessar para outra margem. A Jandir teve uma experiência muito incrível com o pai e com a mãe dela. No momento que ela estava com o pai dela, que ele morreu, ela teve uma visão. Ela viu o pai dela trilhando um caminho de mãos dadas com um anjo e nem olhou para trás. Depois, ela teve o privilégio de estar com a mãe também, teve uma outra experiência. A visão já não foi ela, foi a mãe dela que teve. A mãe dela olhava aqui assim, e ela falou que a mãe dela acompanhava um ser, algo acontecendo dentro daquele quarto do hospital, e tentava falar com ela e não conseguia. De repente, a mãe da Jandira fechou os olhos, entregando. E na hora que ela fechou os olhos, não foi fechar os olhos, ela fechou os próprios olhos. Ela esperou e morreu. Quem estava ali? O anjo. Aquele mesmo anjo que carregou o meu sogro e levou. Veio um anjo para buscar minha sogra. A vida continua. O livro de Atos termina aqui incompleto. Fala aqui que ele... Mas não conta que ele foi morto depois, Paulo foi morto depois. Não conta que depois de 2 anos, Paulo saiu dessa prisão domiciliar e continuou pregando ali. Não conta nada disso. Por quê? Porque o livro de Atos é o único livro que ele não tem fim. Por que ele não tem fim? Estudiosos dizem que Deus permitiu fazer assim para poder mostrar que o livro de Atos continua até hoje. Atos dos Apóstolos. Nós todos estamos escrevendo o livro de Atos. E Paulo escreveu o livro de Atos dele. Mas há de chegar um momento, e nós falamos, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Ou ele vai vir coletivamente buscar a igreja, ou ele vai vir individualmente buscar qualquer um de nós. Essa é a melhor das travessias para o outro lado, onde nós estaremos com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar experimentando isso aqui. Nós não vamos ter uma vida só de altos. Na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos ter um momento de topo e um momento de descida, topo e descida, de reflexões. Para a gente ter uma convicção muito grande e uma reflexão. Não sei se você está trilhando um momento alto ou um momento... Eu só te convido o seguinte: ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. E vá. Procura seguir a direção do Senhor. Eu confesso que não é fácil, mas tem sua recompensa. Lá em Apocalipse fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, quando ele manda para aquelas 7 cartas, para aquelas 7 igrejas. Se tu vencedor, se tu vencedora.
De repente, você está na condição de quem chutou o balde, de quem jogou a toalha, de quem desistiu e afastou do caminho do Senhor. Eu digo para você, dá tempo. O próprio afastar do caminho do Senhor é uma dessas baixas. Mas o Senhor não quer deixar você na vale. Ele falou, tem de bom ânimo. No mundo passareis por aflição. Você não tem que ficar nessa situação sua vida inteira, não. Ele venceu e ele convida você a subir. Quando Pedro vacilou na fé e estava mergulhando, ele gritou, Senhor, salva-me. O Senhor deu a mão imediatamente. E ele está pronto para te dar a mão para você voltar a caminhar com ele. Você afastou dele, mas não afastou de ti. Olha após mim dizendo e voltando para os caminhos do Senhor. Diga comigo, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. E peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu me dirijo a você. Talvez você fale o seguinte assim, eu sou cristão. Eu não fiz essa oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas eu sou cristão. Ou então você fala, eu não sou cristão, mas eu sou uma boa pessoa. Diz no ditado que fala que de bons intencionados o inferno está cheio. Jesus deixa bem claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai para o céu não ser por ele. Ele, somente ele. E ele fala que não dividir a glória dele com ninguém, tem que ser em nome de Jesus. E ele fala que todos aqueles que abraçam o nome de Jesus tornam-se filhos de Deus. Eu falei essa explicação todinha. Não é para aquelas pessoas que têm uma religião cristã ou não cristã, não. Eu falo para aquelas pessoas que são filhos de Deus. A humanidade toda é criatura de Deus à semelhança de Adão e Eva. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que você se tornasse filho de Deus. Está aí no primeiro capítulo de João. Você pode ali olhar. A todos que creram no teu nome foram feitos, foi dado a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu te convido. Você teve uma experiência com o Senhor? Tudo bem. Eu não nego, não. Eu tive experiência com o Senhor antes de me aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Mas é diferente de você ter uma experiência com o Senhor, em você ter um relacionamento constante, contínuo com o Senhor. Isso só tem quem aceita o Senhor como Senhor e Salvador. Por isso eu digo para você agora, ora após me dizendo, entregando tua vida ao Senhor. Vou falar meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço, como foi dito sobre a vida, eu não tenho competência para conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a minha vida, todos que eu amo e tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Esse e essa que voltou para os teus caminhos em tua presença. Tenha intimidade com eles. Ensina-nos a galgar, sim, montes altos, mas que te ao chegar também pelo vale, ajude-os a ser perseverantes para continuar. Dê a eles força, coragem e ajude-os a caminhar rumo ao teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós teremos o culto de ceia. Como eu disse, se o Senhor te convidar, separa a sua taçazinha de suco, seu pedacinho de pão e venha participar conosco. Amém?
lembrando novamente, nós estamos não fazendo culto ao vivo, nós estamos fazendo gravação, porque eu estou com problema de celular, meu celular entrou um vírus, e por eu estar gravando, eu estou podendo fazer essa gravação, tanto no Facebook como no YouTube. O YouTube é um experimento, tem poucas pessoas que estão visualizando lá. Se tiver um número considerado de inscritos, eu poderei fazer a gravação ao vivo no YouTube. Se vocês quiserem ali se inscrever para nos ajudar, é Ministério Batista Apostólico Toque de Chofar. Tem 3 canais. Um deles é culto, e os outros 2 é sobre a volta de Jesus. Se puder escrever nos 3, amém. Se não puder, ao menos nesse que é culto. E no Facebook é Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Na autoridade que Tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.